Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Saúde e Vida, o seu espaço para cuidar de você e da sua família. Eu sou a doutora Laura e minha missão é te ajudar a ter mais saúde e bem-estar todos os dias. Hoje eu tenho uma novidade que preparei com muito carinho para todos vocês. Meu novo e-book, você pode encontrá-lo no comentário fixado. Se você está buscando uma vida mais plena, com mais energia e vitalidade em cada fase, este e-book é para você. Para não perder nenhuma dica e fazer parte da nossa comunidade, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele gostei e, por favor, comente de qual cidade ou estado que está assistindo. Eu amo me conectar com meus pacientes. Você sabia que beber água logo pela manhã pode estar prejudicando sua saúde sem você perceber? Eu sou a doutora Laura e hoje vou revelar 5 erros que praticamente todo mundo comete ao tomar água ao acordar, especialmente pessoas acima dos 50 anos. Olha, eu sei que parece absurdo falar que água pode fazer mal, não é mesmo? Afinal, sempre ouvimos que devemos beber água em jejum para hidratar, ativar o metabolismo e até emagrecer. Mas aqui está o problema. Conforme envelhecemos, nosso corpo não reage da mesma forma que reagia aos 20, 30 anos. O que funcionava antes pode estar causando desconforto, enjoo, tontura e até problemas digestivos agora. Pense comigo, seu coração, seus rins, seu sistema digestivo passaram por décadas de trabalho intenso. Eles têm uma história, um ritmo próprio. Quando você acorda, seu organismo está em um estado delicado, ainda em transição. Hormônios estão se ajustando, a pressão arterial está se estabilizando, seus músculos ainda estão despertando e seu sistema digestivo está lentamente saindo do modo de descanso noturno. É um período de sensibilidade. Se não respeitarmos esse momento de transição e o bombardearmos com hábitos que parecem saudáveis, mas não são adequados para essa fase da vida, até mesmo a água pode causar reações indesejadas. Não se trata de medo, mas de consciência e adaptação. Vou compartilhar histórias reais com nomes alterados para a privacidade, claro, de pacientes que mudaram completamente como se sentiam pela manhã. Apenas ajustando a forma como bebiam água, no final, você vai saber exatamente como hidratar seu corpo de forma segura e eficiente, garantindo que a água seja sua aliada e não uma fonte de desconforto. Erro 1. Água gelada em jejum. Menos um choque desnecessário. Quantas vezes você já acordou, foi direto à geladeira e tomou um copo bem gelado de água? Talvez até tenha sentido um aperto no estômago, um calafrio no peito ou até uma leve tontura logo depois. A maioria das pessoas ignora esses sinais, pensando que é o corpo acordando, mas eles estão tentando nos avisar algo importante. Durante o sono, nosso corpo entra em um modo de recuperação profunda. Os órgãos internos diminuem o ritmo, a temperatura corporal central tende a baixar ligeiramente e a digestão praticamente para os vasos sanguíneos, inclusive os do trato digestivo, se contraem um pouco para redirecionar o fluxo sanguíneo para a recuperação. É como se fosse um motor esfriando durante a noite, diminuindo as rotações. Quando você joga água gelada nesse sistema que ainda está aquecendo, é como pisar no acelerador com um motor frio e um motorista despreparado. O que acontece? Seus músculos do estômago e intestino se contraem bruscamente em reação ao frio, causando desconforto e até cólicas. Os vasos sanguíneos se estreitam ainda mais, dificultando o fluxo e podendo levar a uma sensação de frio nas extremidades mãos e pés e até uma leve queda na pressão arterial, que pode causar tontura. Além disso, seu corpo gasta energia preciosa, que deveria estar sendo usada para despertar e se energizar, para aquecer essa água gelada até a temperatura corporal. Para um corpo jovem e robusto, isso pode até ser estimulante, um choque que desperta. Mas conforme envelhecemos, nosso metabolismo fica mais lento, a circulação mais sensível e essa agressão matinal pode nos deixar piores, mais cansados ou desconfortáveis, ao invés de melhores e mais revigorados. Conheci uma paciente, Dona Eleonora, de 76 anos, muito lúcida, ativa, fazia sua caminhada diária e cuidava da casa. Ela tinha o hábito arraigado de tomar um copo de água bem gelada todo dia ao acordar, achando que isso a despertava melhor e refrescava a boca seca da noite. Mas ela começou a perceber que suas mãos e pés ficavam frios pela manhã, mesmo em dias quentes. O estômago doía um pouco logo após a água e a digestão ficava lenta e pesada o dia inteiro, acompanhada de um inchaço abdominal persistente. Ela associava isso à idade, mas eu sugeri que ela experimentasse uma mudança simples. Água em temperatura ambiente ou levemente morna, como um chá sem nada. Por uma semana, ela seguiu a orientação. A diferença foi impressionante.
As manhãs ficaram mais tranquilas, sem o calafrio ou o aperto no estômago. O inchaço diminuiu e a digestão ficou muito mais suave e regular. Ela se sentia não só mais confortável, mas também com mais energia, porque o corpo não estava gastando forças para compensar o choque térmico. Uma mudança tão simples, mas que fez toda a diferença na qualidade de vida diária dela. Nosso corpo merece gentileza após décadas nos carregando. Que tal oferecer água que acolhe ao invés de chocar? Erro 2. Beber muito rápido. A enchente que sobrecarga é tentador acordar com sede e simplesmente virar o copo de água de uma vez, não é? Parece eficiente, rápido, prático, o jeito mais rápido de matar a sede. Mas essa pressa pode estar causando mais problemas do que você imagina, especialmente para um sistema que está acordando. Quando acordamos, como já mencionei, nosso corpo ainda está fazendo a transição do sono para a vigília. O coração está acelerando gradualmente, a pressão arterial se ajustando e o estômago e os rins ainda não estão totalmente em ritmo de trabalho. Então, quando despejamos uma grande quantidade de água de uma só vez, menos um copo cheio virado em segundos, por exemplo, menos criamos um desequilíbrio e um choque de volume. O estômago se expande rapidamente e pode causar uma sensação de inchaço, náusea e até tontura. Algumas pessoas sentem uma sensação estranha, uma espécie de pressão no peito ou uma ligeira falta de ar, e não entendem o porquê. Isso acontece porque o volume súbito de líquido pode gerar uma sobrecarga temporária no sistema circulatório e nos rins. Os rins são forçados a trabalhar intensamente e de repente para processar esse volume extra, alterando bruscamente o equilíbrio dos eletrólitos no corpo. Esse desequilíbrio rápido pode gerar desconforto, dor de cabeça e até um temporário na frequência urinária por horas a fio. Lembro de um paciente, seu Walter, ex-técnico de futebol de 72 anos, sempre muito disciplinado e regrado. Ele tinha o hábito de acordar e tomar uma garrafa inteira de água daquelas de 500 mililitros antes mesmo de levantar da cama, achando que estava sendo super disciplinado e hidratando-se ao máximo. Mas frequentemente sentia tonturas matinais inexplicáveis, uma sensação de cabeça leve e uma fadiga que persistia até o meio da manhã. Ele já havia procurado vários médicos, feito exames e ninguém encontrava a causa. Conversamos sobre seus hábitos e ele decidiu testar uma abordagem diferente. Ao invés de beber tudo de uma vez, passou a tomar pequenos goles, fracionando essa mesma garrafa de água ao longo dos primeiros 15 a 20 minutos após acordar, como se estivesse saboreando. As tonturas simplesmente desapareceram em poucos dias. As manhãs ficaram mais estáveis, a energia se manteve constante e ele se sentia muito mais disposto. O corpo não quer uma enchente pela manhã, ele quer um riacho gentil. A hidratação eficiente não é sobre quantidade em um instante, mas sobre absorção gradual. Respire, sente-se, tome pequenos goles, saboreie a água e deixe seu organismo receber ao invés de ser sobrecarregado por ela. É um ato de gentileza que o corpo agradece. Erro 3. Garrafas plásticas deixadas durante a noite. A química é invisível. Muita gente tem o hábito de deixar uma garrafinha de água do lado da cama, para ter fácil acesso. Durante a noite ou logo ao acordar, não é? Parece prático, econômico e até saudável. Mas tem um detalhe que pouca gente sabe e que pode ter um impacto invisível na sua saúde a longo prazo. Quando essas garrafas plásticas, especialmente as de uso único que são reutilizadas várias vezes, ou aquelas que ficam expostas ao calor, seja do sol, do abajur ou do próprio corpo no quarto abafado, menos elas podem liberar substâncias químicas na água. Estou falando principalmente do BPA-bisfenol e de outros compostos similares, como ftalatos, que são conhecidos como disruptores endócrinos. Isso significa que eles podem imitar, bloquear ou interferir nos seus hormônios naturais. E conforme envelhecemos, nosso equilíbrio hormonal já fica mais frágil e complexo. Nosso sistema endócrino, que produz hormônios, é o maestro de muitas funções corporais: metabolismo, sono, humor, energia, tireoide, glicemia, pressão arterial. Quando substâncias estranhas, mesmo em pequenas quantidades, entram no organismo e imitam hormônios, elas dificultam o trabalho do seu corpo para manter esse equilíbrio delicado. Pode ser que você já esteja lidando com questões de tireoide, pressão alta, diabetes ou simplesmente uma sensação de cansaço crônico e irritabilidade. Você pode não notar nada imediatamente com um gole de água de uma garrafa plástica aquecida, mas ao longo do tempo, dia após dia, por semanas e meses, o efeito acumula. As pessoas relatam mais cansaço sem motivo aparente, irritabilidade, inchaço persistente, dores de cabeça inexplicáveis ou simplesmente uma sensação de que algo não está certo com o corpo, mesmo com todos os exames normais, seu fígado e seus rins.
toxinas, que são os grandes desintoxicadores do corpo. Tem que trabalhar mais para processar e eliminar essas substâncias, o que pode sobrecarregá-los. Conheci o seu Stanislau, de 78 anos, sempre muito cuidadoso com a saúde, pesquisava sobre alimentação e exercícios. Ele reutilizava a mesma garrafa plástica de água mineral por meses, enchendo-a com água filtrada da torneira e duxando ao lado da cama, muitas vezes perto de um abajur aceso a noite toda. Parecia um hábito exemplar. Mas depois de alguns meses, ele começou a ter dores de cabeça mais frequentes e intensas, uma digestão estranha com azia e gases que ele nunca teve antes e um cansaço que não melhorava mesmo dormindo bem. Após algumas consultas e investigações, identificamos o possível culpado. A garrafa plástica que ficava exposta ao calor do abajur, ele trocou por uma garrafa de vidro robusta e começou a enchê-la com água fresca, não necessariamente gelada toda manhã. Em poucas semanas, as dores de cabeça diminuíram drasticamente, a digestão normalizou e a energia voltou. Ele se sentia como antes, mais leve e disposto. Ninguém está dizendo que um gole de água de plástico vai te fazer mal, mas quando é todo dia, por semanas e meses, o efeito se acumula e pode sobrecarregar seu sistema hormonal e de desintoxicação. Que tal investir em garrafinha de vidro ou de aço inoxidável para usar à noite? É um presente para o seu corpo e para o meio ambiente. Erro 4. Água e medicamentos na hora errada, menos o dilema da absorção. Vamos falar sobre algo muito comum e que causa bastante confusão. Você acorda, toma seus remédios matinais e logo depois bebe um copo grande de água. Parece o procedimento correto, não é? Afinal, o médico sempre fala para tomar com água. Mas o que nem sempre explicam é quanto de água, quando exatamente e se deve. Haver comida no processo. O timing e a quantidade fazem toda a diferença na absorção e eficácia do seu medicamento e podem evitar efeitos colaterais indesejados. Tomar muita água muito rápido, num estômago completamente vazio, logo após o medicamento, pode ter efeitos variados. Para alguns remédios, pode irritar a mucosa do estômago, causando náusea, azia ou inchaço. Para outros, pode acelerar demais a passagem do medicamento para o intestino antes que ele seja adequadamente absorvido, diminuindo sua eficácia. Medicamentos que precisam de um ambiente ácido no estômago para serem absorvidos, por exemplo, podem ter sua absorção comprometida por um volume grande e súbito de água que dilui essa acidez. Por outro lado, se você acabou de tomar um café da manhã grande e toma o remédio com muito líquido, isso também pode atrapalhar, especialmente medicamentos que devem ser tomados em jejum para melhor absorção. Nosso sistema digestivo pela manhã ainda está se ajustando. Os níveis de acidez estão se equilibrando, as enzimas digestivas estão começando a ser produzidas e os hormônios estão se organizando para o dia. Quando você adiciona medicamentos que já são substâncias com impacto químico no corpo, seguidos de uma grande quantidade de água, de uma só vez, às vezes o organismo reage com o espera. Aí, não estava preparado para isso. Isso pode resultar em desconforto gastrointestinal, sensação de peso ou até interferir na biodisponibilidade do medicamento. Lembro da dona Margarida, 80 anos, que tomava medicação para tireoide há anos. Sempre a mesma rotina rigorosa. Acordar, tomar o comprimido de tireoide com um copo grande de água, esperar um pouco e depois tomar café da manhã. Mas do nada, ela começou a sentir enjoos matinais persistentes, quase todas as manhãs. Os exames de sangue estavam normais. A dosagem do remédio era a mesma, mas a náusea persistia e a deixava muito desconfortável. Conversamos sobre a forma como ela tomava o remédio. Descobrimos que o problema estava na quantidade e velocidade da água após o medicamento, que provavelmente estava irritando o estômago dela logo pela manhã e talvez interferindo na absorção ideal. A recomendação para esse tipo de medicamento é geralmente com um pouco de água e em jejum. Ela mudou para tomar pequenos goles de água, apenas o suficiente para engolir o comprimido sem engasgar. E esperou os 45 minutos a 1 hora recomendados antes do café da manhã. A náusea desapareceu completamente em poucos dias e, para a surpresa dela e da médica, os exames de tireoide ficaram ainda melhores depois de alguns meses, sugerindo uma absorção mais eficiente do medicamento. Observe como seu corpo reage após os medicamentos. Sempre siga as orientações específicas do seu médico e da bula para cada medicação, especialmente sobre jejum ou acompanhamento com comida. Se você anda sentindo enjoo, tontura ou desconforto matinal após tomar seus remédios, pode não ser o remédio em si ou a idade, pode ser simplesmente a forma como você está tomando. Uma pequena mudança na rotina pode fazer uma grande diferença no seu bem-estar e na eficácia do tratamento. Erro 5.
Substituir o café da manhã por apenas água, menos a falsa sensação de leveza com tantas informações sobre jejum intermitente, dietas da moda e desintoxicação por aí, muita gente começou a pular o café da manhã e tomar só água pela manhã, achando que isso é o ápice da saúde e da disciplina. Para algumas pessoas mais jovens, com metabolismo mais acelerado e diferentes demandas energéticas, isso pode até funcionar por um tempo. Mas para adultos maduros, especialmente acima dos 50 anos, essa estratégia pode estar minando sua energia, clareza mental e saúde silenciosamente, sem você perceber. Quando você acorda, seu corpo já está em jejum de 8 a 12 horas ou mais, o jejum noturno. Seu açúcar no sangue está baixo, suas reservas de energia glicogênio estão no mínimo e seu cérebro precisa de combustível para pensar com clareza, se concentrar e manter o bom humor. Seus músculos precisam de nutrientes, proteínas, para se manterem fortes e para evitar a perda muscular, que já é uma preocupação com o envelhecimento. Tomar só água pode parecer ok no início, te dando uma sensação de leveza ou até um breve pico de energia pela sede que é saciada. Mas conforme as horas passam, muitas pessoas começam a sentir os efeitos da falta de combustível real. Cansaço que não melhora, tremores leves, concentração e até confusão mental ou nevoeiro cerebral. Elas acham que é estresse, falta de sono ou apenas a idade. Mais frequentemente, é falta de nutrição adequada e no momento certo. Água é essencial e realmente hidrata suas células. Mas ela não consegue substituir os nutrientes carboidratos complexos, proteínas, vitaminas e minerais que seu corpo e cérebro precisam para funcionar bem e para dar o pontapé inicial no dia. E se você ainda adiciona café ou um estimulante que eleva o cortisol e a adrenalina após a água, sem nada de comida, você está estimulando seu organismo a trabalhar sem dar a ele a base e a matéria-prima necessárias para desempenhar essas tarefas. É como tentar dirigir um carro que está com o tanque vazio e o motorista faminto. Conheci a Dona Alice, de 69 anos, uma mulher independente e muito ativa, que sempre cuidou da saúde. Ela leu sobre jejum intermitente e, para simplificar sua rotina e tentar perder uns quilinhos, decidiu experimentar só água até meio-dia e depois comia o almoço. No começo, ela até perdeu um pouco de peso e sentiu uma leveza, mas logo percebeu mudanças no humor. Ela estava mais impaciente, irritada. A memória começou a falhar em coisas simples e ela se via repetindo perguntas ou informações sem perceber. A filha dela, preocupada, notou as mudanças e incentivou uma consulta médica. Não tinha nada grave, nenhum Alzheimer ou problema neurológico sério. A doutora Laura simplesmente explicou que Dona Alice não estava dando combustível suficiente para o cérebro funcionar bem e para o corpo ter energia pela manhã. Quando Dona Alice voltou a fazer um café da manhã simples e nutritivo, um ovo cozido, uma torrada integral com um pouco de abacate, uma fruta menos a energia, voltou em questão de dias. A clareza mental retornou e o bom humor também. Ela se sentia como antes, mas com a adição de um hábito alimentar saudável. Não confunda menos com melhor, especialmente quando se trata de alimentação matinal para a sua faixa etária. Água faz parte de uma rotina saudável, sem dúvida. Mas seu corpo também precisa de combustível real e balanceado para começar bem o dia. É impressionante como algo tão simples quanto a água, que bebemos a vida inteira de forma quase automática, pode nos afetar de forma tão diferente e sutil conforme envelhecemos. Não é porque a água mudou de composição. É porque nós mudamos. Nossos corpos estão mais sábios agora, mais sensíveis aos sinais e pedem para escutarmos com mais atenção. Todo esse papo não é sobre medo de beber água ou sobre regras rígidas que tornam a vida complicada. Pelo contrário, é sobre consciência, sobre perceber os pequenos detalhes que podem silenciosamente afetar como nos sentimos todos os dias. É sobre entender que o que era bom aos 20 pode não ser o ideal aos 60 e que pequenas adaptações podem gerar grandes benefícios. Porque quando suas manhãs não vão bem menos quando você sente tontura, inchaço, náusea, ansiedade inexplicável ou confusão mental menos, sempre significa que algo grave está errado com você. Às vezes significa apenas que sua rotina precisa de um ajuste gentil, de um olhar mais atento e carinhoso para as necessidades do seu corpo que está em constante evolução. Talvez amanhã você decida trocar a água gelada por uma em temperatura ambiente ou levemente morna. Talvez vá diminuir a velocidade, tomando pequenos goles ao invés de pressa. Talvez pare de usar aquela garrafa plástica antiga e investa em uma de vidro ou aço inoxidável.
Enchida com água fresca toda manhã, ou talvez menos, e essa pode ser a mudança mais importante. Vai acompanhar sua água com um café da manhã nutritivo e equilibrado, dando ao seu corpo e cérebro a energia real que eles merecem para começar o dia com força total. Se alguma coisa do que conversei aqui fez sentido para você, se algo clicou ou te fez pensar diferente sobre sua rotina matinal, isso é maravilhoso. Significa que você ainda está crescendo, ainda está aprendendo, ainda está investindo ativamente na sua saúde e no seu bem-estar. E essa mentalidade, ela é poderosa. Experimente uma dessas dicas amanhã, ou a que mais ressoou com você, e observe como se sente. Confie no seu corpo. Ele vai te dizer se está funcionando bem. Sua saúde importa, seu conforto importa e você importa. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos, deixar um gostei para eu saber que você curtiu e, claro, compartilhar com alguém que pode se beneficiar dessas informações. E me conta nos comentários, qual dessas dicas você vai aplicar a partir de amanhã? Eu adoro ler a experiência de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.